200 mil toneladas de aço, 43 mil janelas, 110 andares de betão e mármore, um gigante de ferro, e depois, 10 segundos. Não virou escombros, não virou ruínas, virou nuvem, pó, e o mundo engoliu isso sem mastigar. Disseram-nos que foi o fogo, que o aço derreteu, que a gravidade fez o resto. Mas a gravidade não pulveriza, a gravidade puxa para baixo. O que eu vi naquele dia foi matéria a desaparecer. A física que nos ensinaram na escola não bateu naquele dia e continua sem bater. Olhem para as imagens. Esqueçam a versão oficial. Um objeto em queda livre leva 9 segundos para cair desta altura. No vácuo, a torre caiu em 10 segundos. Como é que é possível que um prédio a destruir-se a si próprio caia à mesma velocidade de uma pedra que não encontra resistência? A menos que a resistência nunca tenha existido. Chamam a isto colapso pancake. Mas se eu empilhar pratos e deixar cair, eles partem-se. Ficam cacos. Aqui, virou pó antes de tocar no chão. E o edifício 7, 47 andares. Sem avião, sem fogo, apenas desceu perfeitamente, como um elevador. E no meio de 200 mil toneladas de pó, um passaporte de papel sobreviveu. Coincidência? Uma, talvez, 4, é um padrão. Duzentas mil toneladas de aço estrutural, 425 mil metros cúbicos de concreto, 43.600 janelas, 6 acres de mármore, uma torre com 110 metros, ou 110 andares, desculpem. 10 segundos, virou nuvem, não escombros, não ruínas, não uma montanha de destroços como em qualquer demolição da história. Uma nuvem de pó. E ninguém achou estranho naquela altura. Não é? Toda a gente achou estranho. Mais um avião carregado de combustível bateu num edifício, cara. O que você esperava? Todo mundo esperava a física, não é? E é exatamente isso que nós iremos discutir hoje no episódio. Porque a física, ela não bateu naquele dia. A física, não é? Mas e continua sem bater 20 e poucos anos depois. Não, mas tem uma razão. Não é? Muito estranho. Antes da gente avançar nisso aí, vamos ser claros. Morreram quase 3 mil pessoas naquele dia. Isso não é entretenimento. Isso é teoria divertida de internet. Não é. Concordo. E é exatamente por isso que as perguntas importam mais, não menos. Não é? 3 mil pessoas merecem que se façam algumas perguntas, que se façam as perguntas certas, não é? Mesmo que essas respostas incomodem, não é? Algo que nunca se fez antes. Não é? Então vamos lá. Qual é a pergunta? A pergunta simples é: um avião que embate num edifício pode transformar esse edifício em pó, numa nuvem de pó? O que é que tu achas? O fogo enfraqueceu a estrutura de aço. Os andares superiores, eles colapsaram sobre os inferiores. Então, colapso tipo panqueca, né? Pancake. E o modelo, né, oficial. É o tal colapso panqueca, né? Essa é uma boa reflexão, né? Então, se nós empilharmos 110 pratos e deixarmos cair o 10º de cima, o que é que acontece? O que é que tu achas? Os de baixo vão partir, porque o peso vem de cima para baixo. Sim, partem-se. Ficam em pedaços. Ficam em fragmentos. Sim.
cacos que tu vais poder observar, não é? Vais enxergar, Vai ser identificado. mas não vão virar pó, não é? Antes de tocarem no chão. É ou não é? Tá, um edifício não é uma pilha de prato. Exatamente. Um edifício de 200 mil toneladas de aço é infinitamente mais resistente do que pratos. Então, porquê é que tu achas que se comportou como menos resistente naquele ataque? O que é que tu achas? Tá, é o modelo oficial do NITS, né, que explica isso. O impacto do avião destruiu as colunas de suporte em múltiplos andares. Então, o incêndio, entendeu? Que pegou proporções, tinha combustível pra caramba de aviação, que era o querosene, atingiu temperaturas superiores a 1000 graus, cara. O aço, ele não precisa derreter, basta ele perder a rigidez estrutural. Então, a partir daí, a gravidade faz o resto. A gravidade faz o resto. É. Maravilhoso. Maravilhoso não, é física. Então, já que falaste em gravidade, vamos falar de gravidade. Aí, pronto. Queda livre, Sim, né? sim. Sabes a qual velocidade um objeto cai em queda livre sem qualquer resistência? É cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque é a lei da gravidade. Qualquer aluno de secundário sabe disso. E sabes quanto tempo demoraria uma bola de bowling, por exemplo, boliche, né, Sim. a cair do topo da torre norte, 415 metros de altura, em queda livre perfeita, naquele vácuo, sem resistência nenhuma? Quanto tempo demoraria? Uns 9 segundos. Ou qualquer coisa parecida com isso. Porque aí não tem resistência, é vácuo. Ou seja, a torre, ela colapsou em aproximadamente 10 segundos. Estamos a falar do quê? 110 andares de concreto, aço, mármore, gesso, a esmagarem-se uns contra os outros, andar por andar, supostamente. Cada andar a oferecer resistência, né, ao andar de cima. E mesmo assim caiu quase à velocidade de queda livre. Como é que tu achas que é possível que uma estrutura, a destruir-se a si própria, caia à mesma velocidade que um objeto que não encontra nenhuma resistência? Como é que explicas isso? Não, porque a partir do momento em que o colapso inicia, aí você tem um momento cinético, que é a energia acumulada. A resistência de cada andar é insuficiente para travar a massa em queda. Insuficiente. 200 mil toneladas de aço estrutural. Cada andar desenhado para suportar múltiplas vezes o peso acima dele, e tu dizes que a resistência era insuficiente. Dentro do processo. Estás a dizer que os engenheiros que fizeram os projetos, que desenharam as torres, eram incompetentes? Não, desenharam as torres para receber um impacto de um 767 carregado de querosene, cara. Entendeu? Desenharam, Até um aviãozinho, um teco-teco batia lá, tá beleza. mas tinham que desenhar para esses impactos. Não, mas para 767 não, né? Porque ainda mais carregado. as torres foram projetadas no início para suportar o impacto de um Boeing, não é? Um 707. Que era o maior avião comercial da época. Não é? Tem, mas aqui o 767 é maior, né? Está nos registros do projeto. O engenheiro-chefe que desenhou confirmou publicamente. O tal de Leslie Robertson. Não é? E as torres aguentaram o impacto. Não caíram com a colisão. Ficaram de pé durante quanto tempo? Quase 1 hora. No caso da Torre Sul, por exemplo, e quase 2 horas no caso da Torre Norte. Não é? Ou seja, aguentaram esse tal impacto do 767, aguentaram o fogo produzido pela explosão, não é? Ou que foi gerado pelo querosene, e depois, de repente, em 10 segundos, o que é que aconteceu? Viraram pó. Elas não caíram, elas completamente desintegraram. Não é? Tá, mas aí há uma diferença entre cair e desintegrar. Você está usando essa diferença retoricamente. Não estou a usar a retórica. Estou a pedir-te é que olhes para as imagens. Não é?
Não para a minha interpretação. Para as imagens. Somente os vídeos dos canais de notícias que passaram as imagens, todos mostraram a mesma coisa. Os prédios transformaram-se em pó. Antes mesmo de atingirem o solo. Quando tu vês as secções inteiras da torre a pulverizar-se no ar, a meio da queda, concreto a virar nuvem, aço a desaparecer, onde é que já viste a gravidade transformar concreto armado em uma espécie de aerossol? Onde é que já viste? Não, numa demolição controlada, isso existe. Pois, quando é controlado. Quando tem algo que foi preparado para, não é? Tá, mas eu disse isso como um contra-argumento. Você está a virar a minha frase a teu favor. Não, porque a tua frase já estava a teu favor. Ah, tá. Só não te tinhas apercebido. Então vamos assumir hipoteticamente que a velocidade de queda e a pulverização são análogas. Por quê? Isso não prova a demolição controlada. Prova a demolição controlada que exigiria uma evidência de explosivos, de detonador, de acesso prévio à estrutura, de planejamento logístico, numa escala absurda. Onde está essa evidência, cara? Vamos analisar 4 pontos, né? E depois tu dizes-me o que é que os liga entre eles, né? Eita. Ponto 1. Uma empresa chamada SecurityCom, responsável pela segurança eletrónica do World Trade Center. Tu sabes quem é que estava no conselho da administração da SecurityCom? Quem? Marvin Bush. Irmão de quem? Do presidente. Do presidente. Em funções. Tá. A empresa deixou o contrato a 11 de setembro de 2001. Literalmente nesse dia. Ah, uma coincidência. Contratos têm data de expiração. Vai. Ponto 2. Nas semanas anteriores ao fatídico 11 de setembro, né, múltiplos trabalhadores reportaram cortes de energia invulgares nas torres. Né? Torres inteiras sem eletricidade durante vários finais de semana. Né? Sabes o que aconteceu? Né? Sabes o que é que aconteceu ou o que é que acontece quando tu desligas a eletricidade num edifício com segurança eletrónica? As câmaras de vigilância, elas deixam de funcionar. É normal. Tá. Os sensores de detecção deixam de funcionar. Tá. Podes mover o que tu quiseres, para dentro e para fora, sem registro. É ou não é? Isso são relatos anedóticos. Ponto 3. Termite. Nanotermite. Ih, agora Para eu ser vou. preciso. Né? Ah. Uma equipa liderada pelo físico dinamarquês, o Niels Harrit, né, publicou um estudo, né, no jornal de Open Química. Physics Journal, né? Ixi. E em 2009, onde ele analisou amostras de poeira do World Trade Center. E ele identificou partículas consistentes com termite, um material incendiário militar de alta temperatura capaz de cortar o aço como manteiga. Lembras-te desse estudo? Mas isso é um estudo contestado pela comunidade científica, a maior, né, mainstream. Contestado não é refutado. Não é? Ninguém replicou o estudo para provar que estava errado. Eles apenas contestaram. Eles contestaram a publicação do Niels, né? Contestaram a revista, contestaram os autores, atacaram tudo menos os dados. Não refutaram os dados. E o quarto ponto? O quarto ponto é o edifício 7. O World Trade Center, 7. Um arranha-céus de 47 andares que não foi atingido por nenhum avião e colapsou às 17h20 da tarde. Em queda livre perfeita, simétrica também, sobre a sua própria pegada. O NIST, que é o órgão, não é? Levou 7 anos a produzir um relatório que atribuiu o colapso a incêndios de escritórios, incêndios
de escritórios, seria a primeira e única vez na história da engenharia civil que um arranha-céus de aço colapsou devido a incêndios de escritório. Antes desse dia, nunca tinha acontecido. Depois desse dia, nunca mais aconteceu. Só aconteceu uma vez nesse dia. Deu, hein? E nesse dia, no mesmo complexo, a poucas horas das torres. Não é? Como é que tu explicas isso? E qual é o nome que se dá a esse padrão? A demolição narrada. Porquê? Porque não é apenas o que aconteceu. É o que eles te fizeram entender, o que eles quiseram dizer que aconteceu. A narrativa foi entregue antes da poeira assentar. Literalmente, os canais de notícias já falavam em Osama Bin Laden, não é? Anteriormente. E falavam de Osama Bin Laden antes da segunda torre cair. A explicação estava pronta antes desse evento triste e fatídico estar completo. Tá, então isso pode significar simplesmente que as agências de inteligência já monitoravam a Al-Qaeda e aí fizeram a ligação imediata. Ou também pode significar, não é, que o guião já estava preparado. Que o guião já existia. E sabes o que é que aconteceu no dia seguinte? Passaporte. Passaporte de um dos sequestradores do voo saiu intacto. No meio de uma zona onde 200 mil toneladas de aço, as tais 425 mil metros cúbicos de concreto, 6 acres de mármore, se transformaram em pó, o passaporte do sequestrador estava intacto. E, sobretudo, quando os prédios viraram uma nuvem de pó. E como é que o passaporte do sequestrador sobreviveu? De papel, na rua? Como é que é possível? Não é? Coisas improváveis acontecem. Uma coisa improvável é coincidência. Agora, quando tu tens 4 coisas improváveis no mesmo dia, aí mostra mais que isso começa a tornar-se um padrão. 10 coisas improváveis no mesmo dia é quase um guião, não é? E nós chamamos o quê? A demolição narrada, porque o truque não foi destruir os prédios. O truque foi fazer tal narrativa, não é? A destruição de forma tão rápida, tão emocional, tão avassaladora, que ninguém teve tempo de parar e perguntar: como é que tu achas que 110 andares daquela magnitude viraram pó em 10 segundos? Como é que é possível? Não é? Vamos então ao que interessa. Se foi demolição controlada, se foi orquestrado, qual é a consequência dessa afirmação? Porque isso não é um debate acadêmico. Se o que você está dizendo é verdade, estamos a falar da maior operação de falsa bandeira da história. E vai ser perpetrada por estados contra os seus próprios cidadãos. Nós estamos a falar de algo muito maior. Não é? Estamos a falar do pretexto que redesenhou o mundo em que a gente vive neste momento. Não é? Se a gente olhar para um cenário A, ou a gente aceita a tal versão oficial, não é? Em que 19 homens com X-atos, X-atos que é o estilete, não é? Sequestraram 4 aviões e derrotaram o sistema de defesa mais sofisticado da história da humanidade. Não é? Qual é que foi a consequência? O Patriot Act. Não é? Vigilância em massa legalizada, 2 guerras que duraram 20 anos, custaram trilhões de dólares, não é? E mataram centenas de milhares de civis. Não é? A criação do Homeland Security, não é? A normalização da tortura em Guantánamo, o fim da privacidade como a gente conhecia até então. Isso é o cenário A. E se você aceita isso, aceita que tudo o que veio depois foi uma reação legítima a um ataque externo. Exatamente. Ou seja, cenário B. Se a gente fosse por um cenário B, nós questionaríamos, ou quem tinha o poder de questionar, questionaria a versão oficial. Pediria uma investigação independente, uma investigação real,
não uma comissão nomeada pelo presidente com um orçamento de 15 milhões de dólares menos do que gastaram a investigar, por exemplo, o tal caso da Mónica Lewinsky lá, aquela que andou debaixo da mesa, né? Para analisar o evento mais importante do século XXI. Imagina a disparidade, né? E o que acontece quando você questiona isso? Os caras vão dizer sempre, você está entrando numa teoria da conspiração. Você está faltando ao respeito às vítimas. A tal marginalização social e profissional que eles vão te causar, não é? Qualquer pessoa com credenciais académicas que questione publicamente a narrativa vai arriscar a sua carreira. Não tem dúvidas. Qualquer político iria arriscar a sua reeleição, então seria muito duro. Qualquer jornalista seria banido, não é? Seria praticamente censurado, porque o questionamento nesse aspecto foi criminalizado socialmente. Então ninguém pôde fazer isso até hoje. Tá. Nem nós, né? E o cenário C? Fazes o que a maioria faz. Sentes que algo não bate certo, que 10 segundos é rápido demais, não é? Que pó é estranho demais, que o edifício 7 não faz sentido nenhum, não é? Mas não dizes nada. Porquê? Porque o tal custo de falar é demasiado alto. E o benefício é que é zero para as pessoas que fazem isso. Não vai mudar nada, ninguém vai ser julgado hoje, ninguém vai preso hoje, porque já passou muito tempo. As guerras já aconteceram, os trilhões já foram gastos porque a máquina é assim que funciona, as pessoas já morreram e a pessoa é que se prejudicaria. E a gente vive com a dissonância cognitiva. E vives com a tal dissonância como se fosse um ruído de fundo que está sempre martelando, não é? E com o tempo o ruído torna-se um silêncio. Silêncio. Vai lá. E o silêncio torna-se quase como se fosse uma aceitação, um consentimento. É a tal armadilha perfeita. Se você acredita, você financia a máquina. Se você questiona, a máquina destrói. Se você se cala, você fica quietinho em silêncio, mas é um cúmplice. Você sempre vai vencer e perder ao mesmo tempo. Como a gente sempre diz, não é? E o mais perverso é que a armadilha não foi desenhada apenas para o 11 de setembro. É apenas um modelo. É um padrão que eles vêm implementando sempre. É um template que a gente costuma dizer. Cada crise subsequente segue o mesmo protocolo. Cada evento chocante, cada narrativa instantânea que aparece do nada, que parece que já está pré-feita, não é? Cada legislação de emergência que é implementada com base nisso, é uma transferência de poder, é uma transferência de dinheiro de um bolso para um bolso maior. E quem questiona é completamente marginalizado. Não é? Então você está dizendo que o 11 de setembro foi um projeto piloto. Não, estou dizendo é que foi a maior aula de engenharia social da história. Sim. E não de química, não é? Porque se fosse aula de química, Jesus, não é? E que a lição foi aprendida, não por nós, mas por eles, não é? Mas se a gente voltar para a física, vai lá, porque a física que prende, vamos dizer, nesse tema, não há política. 425 mil metros cúbicos de concreto, tá? 200 mil toneladas de aço, 6 mil pés quadrados de vidro, 5 milhões de pés quadrados de gesso, 6 acres de mármore. Onde é que foi parar tudo isso? Mas é o que a gente vem falando desde o início. Essa é a tal pergunta que ninguém fez, que ninguém faz, com medo de repressão, com medo de marginalização. Porque numa demolição convencional, quando você implode um prédio, por exemplo, de 20 andares, fica uma montanha de escombro que demora meses para você tirar lá de dentro. Cada material é identificado, concreto, bloco, aço torcido, alguns mais intactos, alguns vidros estilizados, a massa vai conservando e tal, e o edifício muda de forma, mas não desaparece ao todo. E por exemplo, no Ground Zero? No Ground Zero, a pilha de escombros era absurdamente pequena para 2 edifícios de 110 andares. Vai lá. Os bombeiros descreveram camadas de pó fino, não montanhas de destroços.
Os veículos nas ruas que ficaram em volta ali, nos circundantes, tinham anomalias que ninguém explicou adequadamente. Porque o pó cobriu Manhattan por quilômetros. Uma nuvem piroclástica, né? Sabe onde você vê nuvens piroclásticas? Em uma erupção vulcânica e em demolições nucleares. Não em colapsos gravitacionais de escritórios. Então, a pergunta que nós fazemos é uma pergunta técnica e que é bastante simples após isso, não é? Qual é que seria a quantidade de energia, ou que quantidade de energia é necessária para transformar 425 mil metros cúbicos de concreto armado em partículas de pó fino? Essa é a pergunta. E de onde veio toda essa energia? Outra pergunta que também ninguém fez. Essa é que é mais grave, né? Porque a gravidade não gera esse tipo de energia. A gravidade puxa para baixo, não pulveriza lateralmente. Nos vídeos você vê que a seção, quando eles batem, vão sendo projetados horizontalmente a alta velocidade. Então, vigas de aço, várias toneladas são lançadas, centenas de metros, em todas as direções. Isso não é gravidade, isso é uma energia explosiva. Sim, e agora nós chegamos ao tal ponto onde a ciência e a política, elas colidiram, não é? Porque a resposta científica, ela é clara. A energia que foi observada excede qualquer modelo gravitacional. Mas a resposta política é outra. É não perguntes. Não faças nada. A comissão do 11 de setembro nem sequer mencionou o edifício 7 no relatório final. Ou seja, para você ter uma ideia. Um arranha-céus de 47 andares, como é que ele colapsou no mesmo dia, não é, do maior ataque terrorista da história? E a comissão de investigação nem sequer menciona. Se isso a você não lhe faz levantar um pouco a sobrancelha, não é? Nada mais fará, não é? E que é que... Vamos à solução técnica, a investigação real. A solução técnica existe, não é? A reconstituição forense completa, a análise metalúrgica independente das amostras do aço, que foram quase todas enviadas para a China, outra coisa estranha, né? Para reciclagem, mais estranha ainda, antes de qualquer análise forense ser concluída. Porquê? Não é? Ou seja, modelagem computacional aberta, né? Uma revisão do relatório do NIST, do órgão, com dados brutos. Tecnicamente, ainda hoje é possível. Cientificamente, seria necessário, não é? Tá, mas aí você vai mexer no vespeiro. E politicamente? Politicamente seria impossível, não é? Porquê? Porque uma investigação real arrisca conclusões que implodem, não é? Que implodem a narrativa fundacional do século XXI. E com ela a justificação para 2 décadas de guerras, de vigilância, de legislação de emergência que eles implementaram, as transferências trilionárias de riqueza do bolso das sardinhas, dos ratos, para as baleias. Não é? Os custodiantes da narrativa não vão abrir essa porta, jamais. Porquê? Porque não sabem o que está do outro lado. Ou pior, eles sabem. Eles sabem exatamente o que está do outro lado. Eles não querem ir para esse lado porque aí vão se arrepender. Não é? E nós ficamos com a nuvem. E nós ficamos com a nuvem. Ficamos com aquela nuvem onde 200 mil toneladas de aço e tudo o resto, não é, se esfumou em pó. Se colapsou e virou pó. Todos aqueles mármores, os gessos, os metros cúbicos, as janelas, tudo transformado em pó. Um pó, uma nuvem de pó de 10 segundos. E a pergunta mais importante do século XXI não é quem pilotou ou quem sequestrou os aviões. É para onde foi a matéria. Não é? Porque a matéria não desaparece. Jamais. Não é? Ela pode até se transformar em outra. Né? Mas
bizarramente, naquele dia, não é, comportou-se como se ela tivesse desaparecido. Ela esfumou. E isso deveria tirar o sono a qualquer pessoa que tenha, não é, passado na disciplina de física do secundário. É, não é? Porque não é possível. Não é? E se você está ouvindo tudo isto e sente também que aquele nó no estômago, aquela sensação que alguém deveria ter contado isto há mais tempo, esse nó tem um nome. Chama-se uma tal de lucidez tardia. Não é? E não é agradável. Não é agradável. Mas é necessário. Não é? É ou não é? Tá, e aí a gente vem, o like, não é um gostei. É um sinal, é dizer que eu olhei para as imagens e fiz perguntas que me pediram para não fazer. A inscrição também não é só querer mais vídeos. É uma decisão, é dizer eu prefiro o desconforto, de verdade, a uma narrativa pré-fabricada. É ou não é? Comentar é existir nesse debate. É dizer, eu estou presente entre os que questionam, os que não aceitam narrativas. E partilhar é o ato mais subversivo de todos, não é? É dizer que você se recusa também a ser o único a ver isto, não é? Agora, antes de você ir embora, nós falamos hoje da física, da nuvem, da matéria que se transformou e desapareceu, mas não falamos do dinheiro. Nós não falámos de uma quantia de 2,3 trilhões de dólares, que, por exemplo, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, naquela altura, declarou publicamente como tendo desaparecido do orçamento do Pentágono naquela altura. E sabem em que dia é que o Donald Rumsfeld fez esse anúncio? 10 de setembro de 2001. Um dia antes. Um dia antes de acontecer. Muito estranho, não é? E sabem que secção do Pentágono foi atingida no dia seguinte? Aí é que vem o ponto. A seção onde estavam os registros contabilísticos. Ou seja, 200 mil toneladas de aço que viraram pó. Depois, estranhamente, num dia antes, 2,3 trilhões de dólares viraram silêncio eterno. Silêncio. E nós vamos ligar esses dois eventos de uma forma que você nunca tinha ouvido. Mas isso fica para um próximo episódio. Porquê? Porque o papo de bunker é a verdade que não precisa de palco. Nós dizemos as coisas sem filtro. Você só precisa se esconder num bunker, que nem nós. Então, agradecemos a sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Se ainda houver internet, né? Porque se a gente não sabe se vai ter, porque tem aquele povo doido lá que tá querendo cortar aquelas coisas lá. Aquelas censuras, né? Tá tudo assim, tesoura pra todo lado. Se cuide e nos vemos nos próximos episódios. E senta o dedo no like! E se inscreva. Se inscreve. Ó, nós precisamos de visualização, precisamos de tempo. Manda ver aí, moçada. Assista vai até o final, assiste tudo. Até o próximo episódio.